Vamos lá para os Estados Unidos, porque o Roberto Spiegel está nos aguardando hoje. Roberto Spiegel, ao vivo e direto desta belíssima paisagem. Tá mal, Roberto Spiegel? Olha Hein? só, né? A gente aqui com chuva e ele lá. Aí sabe o que acontece? Ele aparece aqui toda segunda-feira no Flow News, um monte de gente assiste, quer ir para lá, mas vai de qualquer jeito, né, Roberto? E no final das contas, tem aumentado o número de brasileiros tentando aí entrar ilegalmente. É isso, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem hoje? Estamos? Ótimo. Mente. Bom, esse é um tema interessante, né? Aliás, tudo que vocês estão falando, quando vocês começaram falando no programa da Venezuela, tudo, são coisas que dentro das minhas análises, elas acabam refletindo no que a gente vai falar agora, né? Você pega os brasileiros em si, de 2016 para 2021, aumentaram os brasileiros ilegais de 130 mil para 200 mil brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Não estou falando de pessoas que têm autorização de moradia, não estou falando de pessoas que estão documentadas, que têm green card, que têm passaporte americano, não. Estou falando de pessoas que são as consideradas ilegais nos Estados Unidos. Tudo bem, o Brasil representa só uma pequena parte desse montante, né? Só 2% de um total de 10 milhões e meio de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Falando desses 10 milhões e meio, lógico que quem lidera esse ranking é o México, com 4,1 milhões, dá 39% mais ou menos, seguido aí por El Salvador, Índia e Guatemala, com 800 mil, 750 e 700 mil, respectivamente. Assim, são números impressionantes, né? No final, são 36,5 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, entre legais e ilegais, sendo que 10 deles são ilegais, 10,5 milhões. Então, assim, é um número importante. E quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de guerras no mundo, tem um impacto muito grande. Detalhe, esse número é até 2021. Obviamente, esses números não têm como ser real time. Daqui a alguns anos a gente vai ver, muito provavelmente, a explosão desses números por conta das guerras. Né? Hoje, por exemplo, com a guerra da Rússia e Ucrânia, Estados Unidos, de certa forma, facilitou a entrada, né, dos ucranianos por refúgio, por abrigo, asilo político, enfim. E isso pode acontecer, aliás, já acontece com a Venezuela e pode acontecer ainda mais quando a gente fala de uma possível guerra. Então, nos meus olhos, né, como trabalho com a imigração, conheço muito dessa área, imagino que a próxima eleição americana, uma das determinantes para o próximo presidente da República, com certeza é esse tema, porque é muito claro que os Estados Unidos têm uma crise migratória, né, por falta de verbas, falta de administração e por falta até de conseguir proteger as próprias fronteiras. Então, todo esse assunto aí, América Latina, tal, ele também acaba refletindo. E, obviamente, o brasileiro. Vocês falaram do Bolsonaro, na época do Bolsonaro foi quando teve essa explosão de brasileiros ilegais também vindo para os Estados Unidos. Então, é aquilo que a gente sempre fala, os números estão aí, mas a gente tem que recomendar que as pessoas façam da forma correta, né? Porque, por muitas vezes, é só uma informação, já que esse processo de mudança ilegal, ele não é um processo tão simples, né? E inclusive ele é perigoso, né, para as pessoas que fazem esse caminho. A história da Sol da novela lá, aquilo lá é uma dramaturgia pura, porque aquilo ali é muito bonito perto do que realmente acontece. Então fica aí o meu aviso para as pessoas, né, não se empolgarem em fazer o errado. Mas enfim, são números até de certa forma assustadores aqui nos Estados Unidos quando você vê esse crescimento de imigrantes ilegais. Eu não estou nem falando dos imigrantes legais, tá? Porque com certeza esse número aumentou absurdamente nos últimos anos. Ninguém faz isso porque quer, né? Carla Guto, faz isso, é a extrema necessidade, né? Mal comparando, é o que a gente vê com aqueles africanos deixando os seus países, se instalando em botes. Assim, a chance daquilo permanecer existindo os cubanos aqui é mínima, também, né? Você imagina a dose de desespero a que chega uma família, uma mulher, uma mãe, né, ao ponto de pegar uma criança ou arriscar a própria vida para fazer uma travessia dessas, né, sabendo que a chance de dar errado é monumental, né? Enfim. Eu fiquei curioso, não sei se a gente pode perguntar. Fala, desculpa, Roberto. É que você falou dos cubanos, alguém falou dos cubanos. Eu tive num walk-in clinic, aqui numa clínica dessas, para você ter um primeiro atendimento, quando está resfriado, esse tipo de coisa, né? E foi com meu filho. Quando eu cheguei lá, era um médico cubano, conversando com ele.
Aí eu perguntei o que fez ele vir para os Estados Unidos. Ele falou: a razão é muito simples. Lá, como médico formado, eu ganhava $100 por mês. Então, quando ganhava muito. Então, você vê que chega num extremo assim que é um absurdo, né? Roberto, você expôs muito bem, você colocou muito bem aí a questão do número relacionado ali também com aquele aumento, né, do número de brasileiros indo ilegais para os Estados Unidos, mas a gente ainda não tem, durante o governo Bolsonaro, mas a gente ainda não tem os dados do governo Lula, a gente ainda não tem isso para efeito de comparação. O que se espera é que essa perda da nossa força de trabalho, principalmente, né, claro, a grande maioria dos imigrantes são jovens que querem construir uma vida profissional e tudo, e que não têm oportunidade no seu próprio país, porque senão, como disse o Colombo, ninguém sairia do seu próprio país para ir tentar a vida num lugar como o ilegal. A gente percebe que durante o governo Bolsonaro houve uma grande desvalorização do profissional em si, quer dizer, não só da ciência, a gente viu muito, né, a ciência sendo desacreditada, pesquisadores, ou seja, nossa elite intelectual brasileira, pesquisadores que não tiveram as suas bolsas reajustadas, e a gente sabe como é difícil a vida de um pesquisador que conta com as bolsas, né, do CNPq, se não me engano. Essas bolsas, elas impedem, para você poder receber essa bolsa, você não pode trabalhar em outro lugar. Ou seja, você tem que realmente pagar todas as suas contas, pagar tudo que você precisa, moradia, comida, enfim, da sua família, com aquele dinheiro daquela bolsa. Se essa bolsa passa 4 anos com a inflação que a gente tem aqui no Brasil sem ser reajustada, já não era uma bolsa sensacional antes, e se ela passa esse tempo todo sem ser reajustada, você imagina o tanto de cérebros que a gente perdeu também nesse processo. Ou seja, a gente tem um território enorme que comporta toda a nossa população, a gente tem recursos naturais abundantes, a gente tem aqui toda a possibilidade de ser um país extremamente rico, não temos guerras, não temos desastres naturais, né? Eu acho que o Roberto citou aí também pessoas que saem, foi Colombo, né, que citou aí pessoas que saem por causa de guerras. Nós não temos esse problema, não temos terremotos, não temos destruição em massa por conta de desastres naturais assim tão radicais aí como um terremoto, um tsunami. Então, assim, temos toda a possibilidade de fornecer as condições de vida digna para o nosso país se tornar cada vez mais rico, e estamos perdendo pessoas para outros países. É de se esperar que agora a gente tem visto várias manifestações, né, Roberto, só para concluir, a gente tem visto várias manifestações do presidente Lula dizendo que ele pretende sim continuar com as determinadas facilitações que foram criadas, inclusive, em seus governos anteriores, como financiamento estudantil, como bolsas para quem terminar o ensino médio. Tem várias coisas que o presidente Lula tem feito, e eu não estou aqui dizendo que sejam todas perfeitas, mas, pelo contrário, que há uma intenção, ou seja, o governo está olhando para esses jovens para que a gente mantenha essas pessoas aqui, mantenha elas estudando, trabalhando para construir riqueza aqui no nosso país. Roberto? Eu ia falar que tem duas visões, né? E eu posso falar, eu não tenho o número oficial aqui. Como eu trabalho com imigração, eu consigo ver os trends e os movimentos, né? As coisas que estão acontecendo. E eu posso te dizer o seguinte, por incrível que pareça, a massa cinzenta, que é o que a gente chama, que é a massa pensante, né? Ela está numa tendência cada vez maior de ir embora do Brasil. É assustador o que está acontecendo, né? Isso não tem nada a ver com a pesquisa que eu trouxe, tá? Isso é já abordando um pouquinho do tema que você está falando. Hoje, médicos, advogados, cientistas, pesquisadores, profissionais que a gente chama de profissionais qualificados, profissionais de TI, assim, a rodo, né, hoje buscam alternativas nos Estados Unidos. Obviamente, aliás, não só Estados Unidos, como o mundo todo, né? Eu falo dos Estados Unidos não só porque estou aqui e acabo que a minha questão profissional é mais ligada aos Estados Unidos, onde eu acabo dominando um pouco mais esses números e esses dados, mas no mundo inteiro, né? Depois, obviamente, pós-pandemia, vem aquela questão do trabalhador digital, né, o nômade, que pode trabalhar o mundo inteiro. Então, muitas profissões hoje, elas buscam se realocar, né, em países mais ricos. Isso é uma facilidade que, querendo ou não, os novos tempos trouxeram para as pessoas.
né? E é por isso, e eu acho que a preocupação ela tem que ser um pouquinho maior, porque quando você fala dos jovens, obviamente isso aqui tem que ser uma preocupação, mas a gente tem que pensar em quem está no mercado de hoje em dia. Né? No Brasil, eu falo de carteirinha, né? Como eu falei, trabalho com isso e sei dos meus números e dos movimentos, assim, chega a ser assustador a quantidade de profissionais qualificados que hoje buscam se realocar em outro país. Como eu falei, desde médico, advogados, engenheiros, arquitetos, dentista, enfim, profissionais que são formados, pós-graduados, hoje eles buscam esse caminho nos Estados Unidos. Então, ele é mais do que os jovens, tá? Então, eu diria, inclusive, que o movimento com o Bolsonaro era um movimento e com o Lula se tornou outro tipo de movimento, com algumas diferenças peculiares, obviamente porque cada um tem o seu eleitorado, né? Então, os eleitores de Bolsonaro, depois que o Lula entrou, acabaram ficando um pouco mais insatisfeitos, e o que era o oposto, né, na época do Bolsonaro. Enfim, então são movimentos assim que, como pensando em Brasil, se não for reformulado coisas pensando em futuro, não vai segurar essa geração, porque hoje é oferecido muito benefício, não só nos Estados Unidos, mas em vários países que têm o poder do dinheiro, que têm o poder de projetar a longo prazo a vida do brasileiro. Então, eu acho que como país tem que ser repensado sim, porque senão vai perder todos os talentos. Um país há 10 anos em crise econômica, né? Desde 2013, com um ou outro respiro muito limitado, aí não há Cristo que salve, como diria minha falecida avó.